Vamos deixar a coluna ereta, abdômen para dentro, ombros erguidos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados, feche os olhos e ouça. Nós estamos já no final do livro Flávio Roberto Wolff, Reiki. Ele dá uns exercícios para homens. Esse exercício é feito da mesma forma que nas mulheres, porém agora só o ânus é contraído. Pressiona os músculos para cima e para dentro. As duas portas nos homens se localizam na ponta do pênis, na abertura da uretra, na base. Esses são os lugares por onde o ki sexual se esvai do corpo. Dê o exercício para mulheres e faça da mesma forma. Homens e mulheres devem praticar ambos os exercícios 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Quanto mais você se familiarizar com a órbita microscópica, melhor. À medida que você pratica esse exercício por períodos mais prolongados, uma sensação de total bem-estar torna-se parte da sua vida diária e vários problemas físicos e emocionais são eliminados. A prática desse exercício libera endorfinas no cérebro, dando origem a uma elevação natural. O segundo exercício é exigido para fazer a iniciação a Reiki, mas o primeiro remove bloqueios energéticos e os dois aumentam o nível de alerta espiritual e desenvolve a conexão corpo, mente e espírito. Isso é particularmente verdadeiro para os homens. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o primeiro exercício de Ki pode ser importante para curar dificuldades na reprodução e desequilíbrios hormonais. Saúdo particularmente os homens que estão desenvolvendo a espiritualidade nessa era de mudanças na Terra. A conscientização começa com a autocura nos homens e faz parte do processo de transformação da Terra, como sendo um lugar melhor para todos os seres. Isso completa as informações sobre o Reiki 2, faltando somente as informações sobre o grau de mestre instrutor no Reiki 3. Os exercícios de Ki são uma ponte entre o segundo e terceiro graus. Mas antes de começar a trabalhar com o Reiki 3, o aluno precisa conhecer os símbolos e ser capaz de desenhá-los corretamente. Ele precisa tornar-se proficiente em cura à distância no uso dos símbolos do Reiki 2, na cura direta, bem como com outros objetivos além da cura. Com a prática da órbita microcósmica e os 2 exercícios de Ki, o aluno está pronto para receber o Reiki 3. Então, o importante no estudo do Reiki, vamos deixar a coluna ereta, abdômen para dentro, ombros erguidos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados, feche os olhos e ouça. Nós estamos já no final do livro Flávio Roberto Wolff, Reiki. Ele dá uns exercícios para homens. Esse exercício é feito da mesma forma que nas mulheres, porém agora só o ânus é contraído. Pressiona os músculos para cima e para dentro. As duas portas nos homens se localizam na ponta do pênis, na abertura da uretra, na base. Esses são os lugares por onde o ki sexual se esvai do corpo. Dê o exercício para mulheres e faça da mesma forma. Homens e mulheres devem praticar ambos os exercícios 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Quanto mais você se familiarizar com a órbita
microscópica. Melhor, à medida que você pratica esse exercício por períodos mais prolongados, uma sensação de total bem-estar torna-se parte da sua vida diária e vários problemas físicos e emocionais são eliminados. A prática desse exercício libera endorfinas no cérebro, dando origem a uma elevação natural. O segundo exercício é exigido para fazer a iniciação a Reiki, mas o primeiro remove bloqueios energéticos e os dois aumentam o nível de alerta espiritual e desenvolve a conexão corpo, mente e espírito. Isso é particularmente verdadeiro para os homens, tanto para os homens quanto para as mulheres. O primeiro exercício de Ki pode ser importante para curar dificuldades na reprodução e desequilíbrios hormonais. Saúdo particularmente os homens que estão desenvolvendo a espiritualidade nessa era de mudanças na Terra. A conscientização começa com a autocura nos homens e faz parte do processo de transformação da Terra, sendo um lugar melhor para todos os seres. Isso completa as informações sobre o Reiki 2, faltando somente as informações sobre o grau de mestre instrutor no Reiki 3. Os exercícios de Ki são uma ponte entre o segundo e terceiro graus. Mas antes de começar a trabalhar com o Reiki 3, o aluno precisa conhecer os símbolos e ser capaz de desenhá-los corretamente. Ele precisa tornar-se proficiente em cura à distância no uso dos símbolos do Reiki 2, na cura direta, bem como com outros objetivos além da cura. Com a prática da órbita microcósmica e os dois exercícios de Ki, o aluno está pronto para receber o Reiki 3. Então, o importante no estudo do Reiki é treinar muito bem os símbolos e saber que o nível 1 é o despertar, o nível 2 é o transformar e o nível 3 é o realizar. Esses 3 níveis estudados e praticados vão nos elevar e trazer um nível físico, mental e espiritual muito bom para todos nós. Mas lembre-se, estude, treine. Vamos deixar a coluna ereta, abdômen para dentro, ombros erguidos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados, feche os olhos e ouça. Nós estamos já no final do livro Flávio Roberto Wolff, Reiki. Ele dá uns exercícios para homens. Esse exercício é feito da mesma forma que nas mulheres, porém agora só o ânus é contraído. Pressiona os músculos para cima e para dentro. As duas portas nos homens se localizam na ponta do pênis, na abertura da uretra, na base. Esses são os lugares por onde o Ki sexual se esvai do corpo. Dê o exercício para mulheres e faça da mesma forma. Homens e mulheres devem praticar ambos os exercícios 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Quanto mais você se familiarizar com a órbita microscópica, melhor. À medida que você pratica esse exercício por períodos mais prolongados, uma sensação de total bem-estar torna-se parte da sua vida diária e vários problemas físicos e emocionais são eliminados. A prática desse exercício libera endorfinas no cérebro, dando origem a uma elevação natural. O segundo exercício é exigido para fazer a iniciação a Reiki,
mas o primeiro remove bloqueios energéticos e os dois aumentam o nível de alerta espiritual e desenvolve a conexão corpo, mente e espírito. Isso é particularmente verdadeiro para os homens, tanto para os homens quanto para as mulheres. O primeiro exercício de Qi pode ser importante para curar dificuldades na reprodução e desequilíbrios hormonais. Saúdo particularmente os homens que estão desenvolvendo a espiritualidade nessa era de mudanças na Terra. A conscientização começa com a autocura nos homens e faz parte do processo de transformação da Terra, como sendo um lugar melhor para todos os seres. Isso completa as informações sobre o Reiki 2, faltando somente as informações sobre o grau de mestre instrutor no Reiki 3. Os exercícios de Ki são uma ponte entre o segundo e terceiro graus. Mas antes de começar a trabalhar com o Reiki 3, o aluno precisa conhecer os símbolos e ser capaz de desenhá-los corretamente. Ele precisa tornar-se proficiente em cura à distância no uso dos símbolos do Reiki 2, na cura direta, bem como com outros objetivos além da cura. Com a prática da órbita microcósmica e os dois exercícios de Ki, o aluno está pronto para receber o Reiki 3. Então, o importante no estudo do Reiki é treinar muito bem os símbolos e saber que o nível 1 é o despertar, o nível 2 é o transformar e o nível 3 é o realizar. Esses 3 níveis estudados e praticados vão nos elevar e trazer um nível físico, mental e espiritual muito bom para todos nós. Mas lembre-se, estude, treine. Vamos deixar a coluna ereta, abdômen para dentro, ombros erguidos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados, feche os olhos e ouça. Nós estamos já no final do livro Flávio Roberto Wolff, Reiki. Ele dá uns exercícios para homens. Esse exercício é feito da mesma forma que nas mulheres, porém agora só o ânus é contraído. Pressiona os músculos para cima e para dentro. As duas portas nos homens se localizam na ponta do pênis, na abertura da uretra, na base. Esses são os lugares por onde o Ki sexual se esvai do corpo. Leia o exercício para mulheres e faça da mesma forma. Homens e mulheres devem praticar ambos os exercícios 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Quanto mais você se familiarizar com a órbita microscópica, melhor. À medida que você pratica esse exercício por períodos mais prolongados, uma sensação de total bem-estar torna-se parte da sua vida diária e vários problemas físicos e emocionais são eliminados. A prática desse exercício libera endorfinas no cérebro, dando origem a uma elevação natural. O segundo exercício é exigido para fazer a iniciação a Reiki, mas o primeiro remove bloqueios energéticos e os dois aumentam o nível de alerta espiritual e desenvolve a conexão corpo, mente e espírito. Isso é particularmente verdadeiro para os homens, tanto para os homens quanto para as mulheres. O primeiro exercício de Ki pode ser importante para curar dificuldades na reprodução e desequilíbrios hormonais. Saúdo particularmente os homens que estão desenvolvendo a espiritualidade
Nessa era de mudanças na Terra, a conscientização começa com a autocura nos homens e faz parte do processo de transformação da Terra, como sendo um lugar melhor para todos os seres. Isso completa as informações sobre o Reiki 2, faltando somente as informações sobre o grau de mestre instrutor no Reiki 3. Os exercícios de Ki são uma ponte entre o segundo e terceiro graus. Mas antes de começar a trabalhar com o Reiki 3, o aluno precisa conhecer os símbolos e ser capaz de desenhá-los corretamente. Ele precisa tornar-se proficiente em cura à distância no uso dos símbolos do Reiki 2, na cura direta, bem como com outros objetivos além da cura. Com a prática da órbita microcósmica e os 2 exercícios de Ki, o aluno está pronto para receber o Reiki 3. Então, o importante no estudo do Reiki é treinar muito bem os símbolos e saber que o nível 1 é o despertar, o nível 2 é o transformar e o nível 3 é o realizar. Esses 3 níveis estudados e praticados vão nos elevar e trazer um nível físico, mental e espiritual muito bom para todos nós. Mas lembre-se, estude, treine. Vamos deixar a coluna ereta, abdômen para dentro, ombros erguidos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados, feche os olhos e ouça. Nós estamos já no final do livro Flávio Roberto Wolff, Reiki. Ele dá uns exercícios para homens. Esse exercício é feito da mesma forma que nas mulheres, porém agora só o ânus é contraído. Pressiona os músculos para cima e para dentro. As 2 portas nos homens se localizam na ponta do pênis, na abertura da uretra, na base. Esses são os lugares por onde o Ki sexual se esvai do corpo. Dê o exercício para mulheres e faça da mesma forma. Homens e mulheres devem praticar ambos os exercícios 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Quanto mais você se familiarizar com a órbita microscópica, melhor. À medida que você pratica esse exercício por períodos mais prolongados, uma sensação de total bem-estar torna-se parte da sua vida diária e vários problemas físicos e emocionais são eliminados. A prática desse exercício libera endorfinas no cérebro, dando origem a uma elevação natural. O segundo exercício é exigido para fazer a iniciação Reiki, mas o primeiro remove bloqueios energéticos e os 2 aumentam o nível de alerta espiritual e desenvolve a conexão corpo, mente e espírito. Isso é particularmente verdadeiro para os homens. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o primeiro exercício de Ki pode ser importante para curar dificuldades na reprodução e desequilíbrios hormonais. Saúdo particularmente os homens que estão desenvolvendo a espiritualidade nessa era de mudanças na Terra. A conscientização começa com a autocura nos homens e faz parte do processo de transformação da Terra, como sendo um lugar melhor para todos os seres. Isso completa as informações sobre o Reiki 2, faltando somente as informações sobre o grau de mestre instrutor no Reiki 3.
Os exercícios de Qi são uma ponte entre o segundo e terceiro graus. Mas antes de começar a trabalhar com o Reiki 3, o aluno precisa conhecer os símbolos, ser capaz de desenhá-los corretamente. Ele precisa tornar-se proficiente em cura à distância no uso dos símbolos do Reiki 2, na cura direta, bem como com outros objetivos além da cura. Com a prática da órbita microcósmica e os 2 exercícios de Qi, o aluno está pronto para... Vamos deixar a coluna ereta, abdômen para dentro, ombros erguidos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados, feche os olhos e ouça. Nós estamos já no final do livro Flávio Roberto Wolff, Reiki. Ele dá uns exercícios para homens. Esse exercício é feito da mesma forma que nas mulheres, porém agora só o ânus é contraído. Pressiona os músculos para cima e para dentro. As 2 portas nos homens se localizam na ponta do pênis, na abertura da uretra, na base. Esses são os lugares por onde o Qi sexual se esvai do corpo. Dê o exercício para mulheres e faça da mesma forma. Homens e mulheres devem praticar ambos os exercícios 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Quanto mais você se familiarizar com a órbita microscópica, melhor. À medida que você pratica esse exercício por períodos mais prolongados, uma sensação de total bem-estar torna-se parte da sua vida diária e vários problemas físicos e emocionais são eliminados. A prática desse exercício libera endorfinas no cérebro, dando origem a uma elevação natural. O segundo exercício é exigido para fazer a iniciação a Reiki, mas o primeiro remove bloqueios energéticos e os 2 aumentam o nível de alerta espiritual e desenvolve a conexão corpo, mente e espírito. Isso é particularmente verdadeiro para os homens. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o primeiro exercício de Qi pode ser importante para curar dificuldades na reprodução e desequilíbrios hormonais. Saúdo particularmente os homens que estão desenvolvendo a espiritualidade nessa era de mudanças na Terra. A conscientização começa com a autocura nos homens e faz parte do processo de transformação da Terra, como sendo um lugar melhor para todos os seres. Isso completa as informações sobre o Reiki 2, faltando somente as informações sobre o grau de mestre instrutor no Reiki 3. Os exercícios de Qi são uma ponte entre o segundo e terceiro graus. Mas antes de começar a trabalhar com o Reiki 3, o aluno precisa conhecer os símbolos, ser capaz de desenhá-los corretamente. Ele precisa tornar-se proficiente em cura à distância no uso dos símbolos do Reiki 2, na cura direta, bem como com outros objetivos além da cura. Com a prática da órbita microcósmica e os 2 exercícios de Qi, o aluno está pronto para receber o Reiki 3. Então, o importante no estudo do Reiki é treinar muito bem os símbolos e saber que o nível 1 é o despertar, o nível 2 é o transformar e o nível 3 é o realizar. Esses 3 níveis estudados e praticados vão nos elevar e trazer um nível físico, mental e espiritual muito bom para todos nós. Mas lembre-se, estude, treine.
Vamos deixar a coluna ereta, abdômen para dentro, ombros erguidos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados, feche os olhos e ouça. Nós estamos lendo, estamos já no final do livro Flávio Roberto Wolff, Reiki. Ele dá uns exercícios para homens. Esse exercício é feito da mesma forma que nas mulheres, porém agora só o ânus é contraído. Pressiona os músculos para cima e para dentro. As duas portas nos homens se localizam na ponta do pênis, na abertura da uretra, na base. Esses são os lugares por onde o ki sexual se esvai do corpo. Dê o exercício para mulheres e faça da mesma forma. Homens e mulheres devem praticar ambos os exercícios 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Quanto mais você se familiarizar com a órbita microscópica, melhor. À medida que você pratica esse exercício por períodos mais prolongados, uma sensação de total bem-estar torna-se parte da sua vida diária e vários problemas físicos e emocionais são eliminados. A prática desse exercício libera endorfinas no cérebro, dando origem a uma elevação natural. O segundo exercício é exigido para fazer a iniciação ao Reiki, mas o primeiro remove bloqueios energéticos e os dois aumentam o nível de alerta espiritual e desenvolve a conexão corpo, mente e espírito. Isso é particularmente verdadeiro para os homens. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o primeiro exercício de Ki pode ser importante para curar dificuldades na reprodução e desequilíbrios hormonais. Saúdo particularmente os homens que estão desenvolvendo a espiritualidade nessa era de mudanças na Terra. A conscientização começa com a autocura nos homens e faz parte do processo de transformação da Terra, como sendo um lugar melhor para todos os seres. Isso completa as informações sobre o Reiki 2, faltando somente as informações sobre o grau de mestre instrutor no Reiki 3. Os exercícios de Ki são uma ponte entre o segundo e terceiro graus. Mas antes de começar a trabalhar com o Reiki 3, o aluno precisa conhecer os símbolos e ser capaz de desenhá-los corretamente. Ele precisa tornar-se proficiente em cura à distância no uso dos símbolos do Reiki 2, na cura direta, bem como com outros objetivos além da cura. Com a prática da órbita microcósmica e os 2 exercícios de Ki, o aluno está pronto para receber o Reiki 3. Então, o importante no estudo do Reiki é treinar muito bem os símbolos e saber que o nível 1 é o despertar, o nível 2 é o transformar e o nível 3 é o realizar. Esses 3 níveis estudados e praticados vão nos elevar e trazer um nível físico, mental e espiritual muito bom para todos nós. Mas lembre-se, estude, treine. Vamos deixar a coluna ereta, abdômen para dentro, ombros erguidos, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, pés separados, feche os olhos e ouça. Nós estamos lendo, estamos já no final do livro Flávio Roberto Wolff, Reiki. Ele dá uns exercícios para homens. Esse exercício é feito da mesma forma que nas mulheres,
porém agora só o ânus é contraído. Pressiona os músculos para cima e para dentro. As duas portas nos homens se localizam na ponta do pênis, na abertura da uretra, na base. Esses são os lugares por onde o ki sexual se esvai do corpo. Dê o exercício para mulheres e faça da mesma forma. Homens e mulheres devem praticar ambos os exercícios 2 vezes por dia, pela manhã e à noite. Quanto mais você se familiarizar com a órbita microscópica, melhor. À medida que você pratica esse exercício por períodos mais prolongados, uma sensação de total bem-estar torna-se parte da sua vida diária e vários problemas físicos e emocionais são eliminados. A prática desse exercício libera endorfinas no cérebro, dando origem a uma elevação natural. O segundo exercício é exigido para fazer a iniciação a Reiki, mas o primeiro remove bloqueios energéticos e os dois aumentam o nível de alerta espiritual e desenvolve a conexão corpo, mente e espírito. Isso é particularmente verdadeiro para os homens. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o primeiro exercício de Ki pode ser importante para curar dificuldades na reprodução e desequilíbrios hormonais. Saúdo particularmente os homens que estão desenvolvendo a espiritualidade nessa era de mudanças na Terra. A conscientização começa com a autocura nos homens e faz parte do processo de transformação da Terra, como sendo um lugar melhor para todos os seres. Isso completa as informações